eu sou Edenilton Salvador e estamos iniciando mais um OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, vamos a um comunicado da OAB Piracicaba a todos os colegas advogados e advogadas. Vamos ver. Bom, boa noite. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite do Dr. Edenilton, que nos convidou para vir esta noite aqui para fazer um esclarecimento acerca do abaixo-assinado que resolvemos fazer na OAB Piracicaba. O abaixo-assinado visa coletar assinaturas dos advogados, especialmente, que estão insatisfeitos com o atendimento das varas de família. Os problemas não são dos funcionários, mas sim a falta de funcionários. E uma das tentativas que estamos fazendo junto ao tribunal é de dividirmos o cartorião, o chamado cartorião, em 3 cartórios, como sempre foi. Em Piracicaba, em caráter experimental, o tribunal resolveu unificar um cartório para atender 3 varas. Basta dar uma passada no fórum durante o horário de expediente e se verá a fila para atendimento de advogados, de partes, da população em geral, para ver que não funcionou. Tentamos várias formas de resolver o problema, com atendimento preferencial e outras coisas, mas nenhuma resolveu o problema. A solução que chegamos é que o melhor seria voltar a ter 3 cartórios para cada uma das 3 varas. Com isso, resolvemos fazer o abaixo-assinado. Este abaixo-assinado está na sala da OAB do Fórum e na casa do advogado na Avenida Independência. Ali, o senhor, o doutor advogado, que não está satisfeito com o atendimento, com a demora no trâmite de processos, no atendimento no cartório, pode ir lá e colocar sua assinatura, que vamos levar esse pleito ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Muito obrigado mais uma vez ao Dr. Edenilton pela cessão desse espaço e contamos com a presença de todos na sala do fórum ou na casa do advogado para assinar o abaixo-assinado. Muito obrigado. Ok, Dr. Max, o espaço é da OAB, o espaço é nosso. Bem, e o nosso convidado de hoje, falando sobre exame de ordem, é o Dr. Silvio Geraldo Campassi. O Dr. Silvio Geraldo Campassi é advogado há 30 anos, atuante nas áreas civil, trabalhista, família, penal, coordenador do exame de ordem da região de Piracicaba e é integrante da Comissão de Prerrogativas da 8ª Subseção Piracicaba. Como vai, doutor? Tudo bem com o senhor? Sinta-se à vontade, é um prazer tê-lo aqui conosco. Eu é que agradeço, senhores telespectadores, senhores juízes da esfera estadual, federal, trabalhista, extensivo a todos os funcionários, colaboradores do judiciário, bem como aos nossos colegas advogados e os bacharéis que pretendem seguir o ramo do direito e pretendem ainda participar do exame de ordem. Estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas que, porventura, vêm existir perante aos recentes formandos que tentam prestar exame da OAB Piracicaba. O exame de ordem, obrigatório para inscrição no quadro de advogados da Ordem dos Advogados do Brasil, parece ter sido um fantasma que assola a vida de muitos bacharéis em direito. De um lado, estudantes e bacharéis em direito discordam do exame, dizendo que não cabe à OAB avaliar o ensino jurídico, que é papel do MEC. De outro lado, a OAB diz que é necessário avaliar a qualificação do bacharel para ingressar no mercado de trabalho e lidar com bens fundamentais na vida das pessoas, que são a liberdade e o patrimônio. A discussão já foi parar na maior corte, no Supremo Tribunal Federal, que por unanimidade
considerou constitucional a realização do exame de ordem para o exercício da advocacia, com repercussão geral, valendo dizer que tal decisão será aplicada em todos os processos semelhantes que correm na Justiça. De qualquer forma, quem quiser ser advogado hoje tem que ser aprovado no exame de ordem e não tem alternativa, senão recorrer aos estudos. E exatamente por isso que convidamos o coordenador do exame de ordem da OAB, o Dr. Silvio Campassi, para dirimir algumas dúvidas a respeito do exame. Dr. Silvio, qual é a sua atribuição como coordenador do exame de ordem? Bem, doutor, a minha atribuição específica para o exame de ordem é acompanhar todos os trâmites, tanto na primeira como na segunda fase dos exames. É bom que se diga que a Ordem dos Advogados do Brasil apenas supervisiona os exames. Toda a parte de estratégica, toda a parte de emissão de folhas, cadernos de prova, logística, pessoas para trabalhar no exame de ordem, todas elas são de responsabilidade da FGV. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, localizado em Brasília, tem pleno conhecimento de tudo o que acontece nos exames através de seus colaboradores, no caso, em Piracicaba, da nossa presença. Gostaria que o senhor falasse aos nossos telespectadores sobre quando o exame de ordem começou a ser obrigatório e falasse um pouquinho sobre as mudanças que o exame teve nesses últimos tempos. Muito bem colocada a sua pergunta. Através da Lei 8.906 de 94, foi instituído a obrigatoriedade do exame de ordem, sendo que, antes dessa data, os exames eram feitos de maneira oralmente. Os alunos, durante o curso de Direito, faziam de maneira conjunta entre o estudo jurídico e faziam o estágio na mesma faculdade. A partir, então, meados de 94, os exames passaram a ser feitos de maneira obrigatória através da Ordem dos Advogados do Brasil, inclusive com os próprios advogados das respectivas comarcas, com indicação da diretoria da subseção de São Paulo. Dr. Silvio, muitos reclamam que a taxa para prestar o exame de ordem, hoje R$200, é alta demais. O que o senhor pode dizer a respeito disso? Mas, inclusive, nós temos uma pergunta de um dos nossos telespectadores. Vamos ver. O que a OAB faz com todo o dinheiro que arrecada no exame da ordem? É bom que se diga que todo o dinheiro arrecadado não é a Ordem dos Advogados do Brasil beneficiária da importância. Tanto que, no preenchimento da inscrição para se efetuar o exame, é recolhida uma taxa e quem é beneficiária é a FGV, Fundação Getúlio Vargas. A ordem desconheço quanto a ordem arrecada e por esse princípio, se as custas para participar do exame é de R$200, quem é a única beneficiária, como já disse e torno a repetir, é da FGV. Embora, no último exame, embora tenha aumentado o número de aprovados, somente 24,05% dos candidatos obteve aprovação. A que se deve esse número baixo de aprovação? Eu entendo o seguinte, o ensino jurídico no Brasil está abaixo da crítica. Para você ter um controle sobre o seu conhecimento, no Brasil,
existem mais de 1.270 cursos jurídicos. Dentre eles, 88 deles nunca aprovou nenhum candidato em exame de ordem. Então, portanto, não passa, digamos, de dificuldade de encontrarmos uma boa faculdade. O aluno simplesmente efetua a matrícula no determinado curso jurídico sem saber das qualidades efetivamente que venha a ter, ou pelo menos ter conhecimento de algum aluno, algum profissional que teve sucesso estudando naquela faculdade. Ao passo que no resto do mundo todo tem somente 1.100 faculdades. E quanto ao tempo de duração das provas? O senhor acha que o tempo concedido é suficiente para o aluno concluir a prova? O tempo de prova é de 5 horas. Tem início às 14 horas e seu término às 19 horas. Também com a supervisão de tempo da própria FGV. No meu entender, é um tempo muito grande, porque na grande maioria dos alunos, eles têm dificuldade de raciocínio após 3 horas de prova. Se sentem cansados, angustiados, enfim, a partir de 3 horas, eles não têm mais o rendimento necessário e a aptidão de poder assimilar a matéria a ser concluída durante a prova. Existe quem defenda a ideia de que a dificuldade para aprovação no exame de ordem é uma forma de reserva de mercado. O que o senhor acha disso? Mas antes, vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos, e o Omni. Estamos de volta com a OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª subseção Piracicaba. E no programa de hoje estamos falando a respeito do exame de ordem. Convidamos o Dr. Silvio Geraldo Campassi, que é coordenador do exame de ordem da região de Piracicaba. A pergunta feita no bloco anterior, para ser respondida agora, foi a seguinte: existe quem defenda a ideia de que a dificuldade para aprovação no exame de ordem é uma forma de reserva de mercado. O que o senhor acha disso? Por primeiro, queria dizer que o exame de ordem não é difícil. É um exame justo. A partir do momento que muitos bacharéis alegam que é a ordem que faz com que
peça uma reserva de mercado para o advogado, por engodo. Começa a reserva do mercado, começa pela qualificação de ensino que o aluno vem a cursar na faculdade. Quanto à correção de prova, de um modo geral, é feito pela FGV. Como já disse no tópico passado, não cabe à ordem fazer correção de provas. Que a entidade FGV, ela corrige outras provas de outras instituições, estadual, municipal, federal, e dentre elas também quanto à aprovação do exame feito pela ordem. Como eu disse, a ordem tem a supervisão somente quanto à distribuição dos impressos, quanto à manipulação de todo o sistema, entrega de provas, logística, é tudo feito pela FGV. E, aliás, a própria pergunta, eu digo assim, é o próprio mercado quem vai escolher os bons dos maus profissionais. A OAB tem uma estimativa da quantidade de bacharéis que estão tentando a aprovação no exame de ordem aqui em Piracicaba? É bastante significativo o número de pretendentes a entrar na área jurídica. Esse último exame que nós fizemos, no último dia 5, nós tivemos 412 inscritos e 12 ausências. O senhor não acredita, como dito, na reserva de mercado por parte da OAB. E diz também que existe um número relevante de bacharéis tentando aprovação no exame de ordem. Se o ingresso ao quadro da OAB fosse livre, assim como é em outras profissões, engenharia, por exemplo, o senhor acha que teria mercado para todos? A sociedade e as pessoas de bem não podem tomar um prejuízo feito por ou proporcionado por um profissional da área jurídica que não tenha competência. Apenas para ilustrar o que eu tenho a dizer, que tem muitos bacharéis, o pessoal que vai participar dos exames da ordem, muitos candidatos não sabem manusear os códigos. Boa parte deles nunca entraram num fórum, nunca fizeram um estágio no escritório de advocacia, muito menos têm algum conhecimento jurídico. E se eu não tiver a vontade de enfrentar o dia a dia, até porque o direito é um sacerdócio, o cliente, o mercado de trabalho estará sendo muito prejudicado. É isso que a ordem não pretende que aconteça. E quanto aos candidatos que se acham injustiçados, quais são os mecanismos jurídicos que eles têm? Mecanismo administrativo, inclusive que consta nos editais, a pessoa que se sinta lesada, prejudicada quanto ao exame, existe o recurso no prazo estipulado no edital para que se possa fazer para a FGV, a fim de requerer o que for de direito. Muito bem, doutor Silvio. E nós temos uma pergunta de um dos nossos telespectadores. Se o senhor prestasse exame da ordem, o senhor passaria? Sim, pelo meu tempo de profissão, de estudos, de divergências, de dissabores, enfim, enfrentando as lides forenses, eu teria condições de fazer o exame. Se não fosse pelos meus 30 anos de profissão, eu escolheria da seguinte forma: escolheria um escritório de advocacia para fazer um bom estágio, com um bom profissional, uma pessoa que me orientasse no segmento da advocacia,
para que eu tivesse uma bagagem para poder participar de um exame na ordem como nos dias de hoje. Muito bem, doutor Silvio. E temos mais um participante, mais um telespectador fazendo uma pergunta para o senhor. Vamos ver. A dificuldade na aprovação do exame da ordem não fomenta ainda mais a procura dos cursinhos preparatórios? Boa pergunta a você, telespectador. Eu acredito que não. Os cursinhos de boa qualidade vão persistir. E os demais, de qualidade inferior, que o mercado espera, não terão o sucesso esperado. Doutor Silvio, infelizmente o nosso tempo está acabando, mas vamos a uma última pergunta. Qual o conselho que o senhor poderia dar a quem pretende prestar o exame de ordem? O candidato interessado em participar das lides jurídicas e mais precisamente fazer o exame de ordem, eu aconselho que a pessoa venha a ter um comportamento de um futuro advogado, que ele vai encontrar no dia a dia, na lide forense, as dificuldades inerentes à própria profissão. Estude, entenda, participe, digamos, de escritórios, leia nos jornais, pela internet, artigos voltados à justiça, ao cidadão, ao bem comum, à Constituição, enfim, de uma formação de um bom profissional que tanto a advocacia precisa no mercado brasileiro. Muito obrigado pela oportunidade. O exame de ordem está à disposição da casa. Estaremos sempre à disposição dos interessados, dos bacharéis e realmente, reforçando acima de tudo, bastante êxito na nova profissão assim que eles forem aprovados. Muito agradecido, meus cumprimentos, muito agradecido pela oportunidade e até uma próxima, se Deus quiser. Dr. Silvio Campassi, eu agradeço a sua participação, muito obrigado por atender ao nosso convite e quero dizer que você também pode participar do nosso programa enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural das seguintes empresas: Cupim do Tchê, Fernandes e Rodrigues Consultoria, Luiz Belafre, Marcato Cursos Jurídicos,
e Uomini.